Está começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu canal de comunicação para falar sobre esse mundo tão maravilhoso que é o mundo do franchising e ainda mais na companhia desses dois especialistas, Luiz, Marcos Riso, Franquia Sem Segredo, diretamente da Austrália. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, tudo jóia. Hoje promete, hein? Temos uns temas Hoje divertidos. tem uns temas que o Riso adora. É do jeito Hoje dele. tá quente aí, né? Hoje tá quente. Ficou quente, acabou o frio aqui. Já passou o frio, já era, né, Riso? Hora da gente começar a descer a lenha do jeito que o Riso gosta. Mas antes da gente entrar nas nossas pautas aqui, eu quero dar um recadinho para você que é franqueado e também para você que é franqueador e falar da Zins, que é uma plataforma, um marketplace, onde ele consegue te colocar em contato para a reforma da sua loja. Você que está querendo abrir a sua unidade, vai inaugurar sua franquia e precisa de reforma, a Zins conta com uma gama de fornecedores onde você sobe na plataforma a sua planta, o seu projeto, eles orçam para você, você dá o ok, paga a plataforma, ela paga o seu fornecedor, então, ou seja, você não tem risco de pagar na frente o fornecedor e ele sumir, aquele negócio de pedreiro, né, Luiz, que não é fácil, que é difícil, você contrata. É super tranquilo achar o cara depois. Cara, ele some e a Zins, ela proporciona para você esse benefício. Tá aí o WhatsApp para você entrar em contato aqui no QR Code também, se cadastrar. E para você que é franqueador, eu acho que é uma dor de todos os franqueadores, que é poder ter capilaridade pelo Brasil todo, né, Luiz? Com fornecedores, poder indicar para um franqueado. Então a Zins dá esse suporte, que é bacana. É um problema você indicar um cara que vai pisar na bola. Sobra pro... Você elimina um problema, dos vários você elimina um. Exato. Então, entre em contato com a Zins, faça aí a sua consulta. Você que é franqueador também pode chamar o nosso departamento comercial, planos especiais para você poder cuidar da sua rede em toda essa parte de reforma e construção. Maravilha? Vamos para as nossas pautas bomba, Riso. Adoro as pautas do Riso, adoro. Mas antes de falar de pauta, né, eu acho legal isso, a gente tá tendo um engajamento muito bacana, Luiz. Instagram, TikTok, YouTube, né? Então tá legal. E o Paulo, que é de Sorocaba, né? Não sei porquê, acho que é coincidência, né? Que nós temos... A gente divulga. A gente divulga, lógico. E o Paulo tá aqui fazendo uma pergunta muito interessante que a gente chegou a abordar em outros programas sobre conselho de franqueados, sobre a associação, a gente falou bastante. E o Paulo... queria perguntar pra gente, mas antes falar pra você não deixar o like aqui no vídeo também, se inscrever no canal quando sair vídeo novo, ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente postar novos conteúdos aí, viu? Vamos lá, o Paulo tá perguntando o seguinte, Luiz e Riso. Comparação, associação de franqueados e conselho de franqueados. Qual a diferença dos dois? Bem, eu já dei um spoiler há um tempo atrás, né? Quando o primeiro indício, quando você conhece ou fica sabendo ou recebe alguma notícia de que existe uma associação de franqueados, você já tem um problema e você não sabia ou não queria ver. O conselho geralmente a iniciativa ela vem da franqueadora, se é uma franqueadora que já mais madura. Então a associação é que já está vindo briga por aí. Associação é quando os franqueados se reúnem e montam. O conselho é quando a própria franqueadora dá esse suporte para eles se reunirem e falar, vamos ouvir todo mundo e tal. Normalmente funciona assim, porque a associação você vai usar, que constitui uma entidade legal distinta, e a ideia é pleitear direitos aí, frente à rede. Já o conselho não, o conselho deveria, em tese, ser mais consultivo. É você trazer os franqueados mais para próximo para discutir temas da sua rede que seriam mais interessantes, com certeza, você ter a discussão junto com seus franqueados e não uma coisa assim, tipo, uma relação verticalizada. Você tenta horizontalizar mais a conversa. Até para dar voz para eles, ouvir as dores e tudo mais, né? Certo, Riso? Certo. Eu só ia fazer um comentário que tem muito a ver com o que você está falando e é interessante. O que acontece historicamente, porque eu vivenciei várias montagens de conselhos, né? Mas é super interessante porque vocês já ouviram falar de onde tem fumaça, tem fogo, né?
Os franqueados, de alguma maneira, liderados por alguém, geralmente está com algum probleminha na rede, ele começa a dar sinais para o franqueador de que ele queria montar uma associação, né? Aí o franqueador ele fica meio assim e ele abafa. Geralmente devia ser ao contrário, né? Eu costumo dizer até em algumas coisas que eu já escrevi sobre a montagem de conselhos, que é monte porque eles vão montar. Só que quando eles montarem, já é tarde. Eles já contrataram o Luiz como advogado, já tem estatuto, né? Já tem CNPJ, Já né? trocaram 1 E milhão de aí notificações. já tem um monte de notificações, então já está numa situação bem, digamos assim, ostensiva, já para briga realmente. Por isso que o Luiz, quando coloca a fumaça que leva ao fogo, no caso da associação. Mas a fumaça monte o conselho. Tem alguma coisa aí que você precisa ver, sente com os seus franqueados para conversar. Aí vamos evoluir um pouquinho, mas deixa eu voltar para o Luiz aí, porque eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais essa questão da associação, e uma delas tem algumas implicações, né? Isso vai ser tema para um próximo programa, né? Que geralmente a associação também quer administrar o Fundo Cooperado de Propaganda, aí começa, assim, é aconselhável que o conselho administre o fundo, mas quando está na mão da associação é briga completa. Mas vamos primeiro fazer mais algumas comparações entre conselhos e associação. Vai, Luiz, que eu depois arremato aí. Eu acho que a associação, às vezes, né, os franqueados se unem, tentam ou conseguem montar uma associação e vão batalhando. Acho que o primeiro... Às vezes você pode... Eu já tive casos e experiências de montar uma associação, essa associação ter uma determinada vida e depois ou o litígio acaba ou a função da associação acabou. Porque às vezes... resolveram os problemas que precisavam. Ou não resolveu. Ou não Mas resolveu. pelo menos atingiu um objetivo, que é tirar a franqueadora da zona de conforto. Porque a franqueadora está lá quieto, não reativo, então toma uma notificação, responde, não sei o quê. Quando todos eles se unem e aí cria volume, essa massa crítica, muitas vezes, faz o franqueador sair do lugar dele. Que estava quieto, ou só responsivo, não responde, não age, não faz. Aí, de repente, você consegue fazer algumas ações que, por exemplo, sei lá, desde, como o Riso citou agora, desde simplesmente uma efetiva prestação de contas do fundo cooperado. Né? Porque tem muito franqueador que põe esse dinheiro de publicidade no bolso e não presta conta. Num top 5 de reclamações aí, que você vê em processos judiciais e disputas franqueador-franqueado, a discussão sobre fundo cooperado está sempre entre os 5 primeiros pontos aí. Então, nem que seja para você chegar atingir uma certa transparência no uso dessa verba, já atingiu um objetivo. Né? Então, e aí pode ser que disso resulte, vamos parar de brigar, e aí monta um conselho certinho, alguma coisa consultiva, né? Porque aí também a gente vai entrar na questão se ele é impositivo ou ele é consultivo. Ou seja, se foi um conselho que as pessoas conversam e elas estão se tratando, você consegue que eles venham e simplesmente decidam uma coisa? Então, o que o conselho decidiu, a franqueadora é obrigado a acatar? Né? Porque, veja, vão ser votos. Vai ter voto igual para todo mundo, a franqueadora vai sempre perder, porque tem mais franqueado. Então, você pode impor... Não é o STF, né, que vota como quer e tem que seja feita a vossa vontade, né, Luiz? É um pouco assim. Deixa eu dar um pouquinho de histórico para isso, para vocês terem uma ideia que é interessante isso. Em 1986, quando eu estava indo para a minha primeira convenção da Associação Internacional, que aconteceu em Acapulco, no México, olha, 1986, final de janeiro, início de fevereiro, eu parei em uma série de cidades e uma delas foi em Washington, que eu fui na sede da associação. Era mais ou menos uns 4, 5 dias antes de começar a convenção. E, obviamente, eu comprei tudo quanto é material que eu consegui, né? Em 1986, não tinha nem a BF, nem se falava de franchise. E teve um booklet, né, um livretinho, que me chamou muito a atenção, que era esse que eu acabei escrevendo, né, é como montar um conselho de franqueados. Onde eu quero chegar com isso? É que
Quando eu digo para vocês que a nossa relação Brasil com os Estados Unidos é de 40 anos de atraso, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, não me vá para as convenções na IFA, a NRFA, Varejo, para ver a modernidade do mundo. Vá para aprender o que eles já passaram e suga desse líquido, dessa bebida, para colocar, porque o que eles fizeram 40 anos atrás é absolutamente momentâneo, é o contemporâneo no Brasil. Mas onde eu queria chegar é que eu tinha acabado de sair da Shell. E quando eu vi aquele livreto, eu fiquei pensando, imagina eu na Shell propondo montar um conselho com os franqueados. Eu não ia sair da Shell, eu ia ser saído, eu ia ser demitido. Por quê? Porque não se podia imaginar sentar e conversar com o franqueado. Sempre era tratado como uma relação comercial. Não. O que eu aprendi na IFA, o que eu aprendi com aquele folheto você precisa conversar. O termo é meu, não estava escrito lá. Mas você hoje, com certeza, o corno de amanhã. Ou seja, ele vai te trair, porque você deve estar traindo ele. Então, senta para conversar. E a melhor maneira estruturada de sentar para conversar é através de conselhos. Me alonguei um pouco, Luiz, mas... Não, mas veja, só reforça. Eu acho que você trazer eles para junto, né? E você pode estruturar um conselho para um ponto específico. Sabe? Porque de novo, e aí a gente vai encaminhar talvez para o próximo ponto. Quando montar. Né? Vai tudo depender muito da sua maturidade. Porque você pode criar um conselho e estabelecer, por exemplo, matérias a serem discutidas lá. Fala, olha, esse conselho é para discutir essas coisas, eu não quero discutir outras. Ou, eu vou discutir esse determinado tipo de matéria, aquelas outras não estão. Mas tudo vai depender de como que está o seu relacionamento. Se o seu relacionamento estiver estragado com a sua rede, não adianta, você pode montar o conselho que você quiser, que não vai... Ele vai continuar tendo associação e vão continuar falando de você pelas costas. Não adianta você montar só para fazer teatro, montar por ser uma coisa pro forma. Você tem que, de fato, dar voz, de fato ouvir, de fato fazer atas e se comprometer a levar essas decisões, ou vamos discutir, vamos aprofundar, para que a questão não seja impositiva em determinadas matérias. Porque também fica ridículo você chamar o cara para conversar e falar, eu tô só para ouvir. Aí você bota uma pessoa da sua empresa, da franqueadora, lá dentro para ficar participando das reuniões com cara de conteúdo, olhando pro teto, tomando café. E no final das contas não faz nada. Entendi. Fala, Riso. Deixa eu dar 2 exemplos. O Ricardo, que eu ia comentar é o seguinte, aquilo que eu digo, você passa a ser franqueador quando eu começo a ver você visitando as suas franquias semanalmente. Eu sempre dou o exemplo do Ray Kroc do McDonald's, né? As primeiras 30, ele simplesmente abandonou a organização dele, abandonou, né? E ele passava o dia inteiro visitando e estando com franqueados. Mas eu quero contar mais uma historinha, né? Uma rede muito grande na área de ortodontia, que eu prestei o serviço, eles estavam tendo um problema que dos franqueados tinha começado um levante e estava montando uma associação. Por que associações são montadas? Geralmente, por causa de algum problema com relação à grana. E, normalmente, as associações são montadas em franquias de marca e produto. Então, nessa especificamente, o que era? O franqueado descobriu que o franqueador ganhava rebate quando imprimia formulários, fazia jornal, esse tipo de coisa, da gráfica. O que aconteceu? Na verdade, o franqueado, por qualquer razão, se sentiu ofendido com isso, e é óbvio que era uma relação escondida. Aí ele começou um movimento, primeiro, de querer mudar a gráfica. Como ele não conseguiu, aí ele começou um movimento para, através do WhatsApp, atenção,
O WhatsApp é, na verdade, nas redes, o grande fofoqueiro que gera grande confusão. Se você não tiver nos grupos, se você não tiver monitorando esse processo, eu afirmo que você já é um corno, apesar de você não saber. Não, o grupo de WhatsApp, eu brinco, é a Rádio Peão. Que você, se você não está no meio do grupo, quando você descobrir que já existe um grupo sólido, já era. Você já tem um problema grande aí. Então, assim, o cara que é franqueador, tá assistindo aqui, ele ainda não tem um conselho, ele tá correndo um sério risco de uma associação estar sendo formada sem ele saber. Sim e não. Porque se ele tiver um bom relacionamento com a rede, se ele for um bom franqueador, ele estiver próximo, ele nem precisa ter conselho, ele nem precisa ter associação, ele não precisa fazer nada. Pode ser criado, por exemplo, um comitê. Legal, o comitê, fala do comitê. Sabe a hora que tem que montar, porque ele tem tanto relacionamento com os franqueados que ele mesmo vai determinar a hora. Está na hora de botar todo mundo junto ou não. Desculpe, te interrompi, veja, mas só para... as grandes corporações, muitas vezes, criam comitês técnicos. A empresa cresce, você começa para você conseguir mapear os processos, entender problemas, entender gargalos, você começa a montar determinados comitês técnicos. Você pode ter um comitê técnico de publicidade para discutir N assuntos. Sobre o fundo de propaganda, por exemplo. Você pode ter um comitê técnico para gestão de fornecedores. Né? Por quê? Porque a rede... a gente teve há uns anos atrás uma experiência dando suporte para um grupo de franqueados. Era um grupo de franqueados desses desgarrados. A franquia era do Sudeste, abriu aqui umas unidades no estado de São Paulo, abriu uma coisinha, ensaiou Paraná, abriu uma coisinha em Minas, de repente, bum! Rio Grande do Norte, Salvador. O Riso adora isso. Então, só que acontece, dependendo do tipo de franquia, o cara consegue sobreviver e vai tocando. Vai ter problemas, vai tocando. Agora, determinados tipos de franquia vão ter um problema maior. Principalmente quando você vai lidar com fornecedores e, por exemplo, com fornecedores de produtos perecíveis. E aí você fala que o seu fornecedor, tá lá escrito, era um anexo, o cara, vamos imaginar que esse franqueador, ele é correto, ele faz tudo certinho, tem uma transparência gigantesca nos contratos, e tá lá um anexo da COF, lista quem são os fornecedores obrigatórios e homologados, ou você só pode comprar daquele fornecedor. Até aí estava tudo bem, até ele resolveu abrir em Salvador, em Rio Grande do Norte. Esse fornecedor, que é o homologado, não tem um para lá. E ninguém nunca bateu na porta e perguntou pro fornecedor, você entrega em Salvador? Você entrega em Natal? Nunca bateram na porta desse fornecedor. Aí o que acontece? Esse fornecedor também foi prejudicado, porque ele se viu obrigado a entregar lá. Aí começa, entrega lá, chega... vai mandando um isopor no avião, tudo errado. Entendeu? Aí chega lá o fornecimento do estoque de reposição para a unidade com problema. Por quê? Porque não foi. Então, aí pode caber. Ó, você fez essa loucura? Tá bom, então pega os franqueados do Nordeste, cria um comitê para gestão de um fornecedor. Fornecedor local, claro. Achar um fornecedor local. Ou seja, que aí você vai lidando com o seu relacionamento da rede. Então, você pode fazer isso quando? Com 10 franqueados, com 20, com 30, com 2? Vai depender da maturidade e da necessidade que você tem. Então, qual que é a ideia do comitê? Né? Você está conversando individualmente com os seus franqueados, regularmente, e aí chega na hora e diz assim, olha, está na hora de sentar com 3 ou 4 e a gente formar um comitê para começar a conversar juntos. A rede já começa a ter uma maturidade, apesar de pequena, e o primeiro passo é um comitê. Mas a gente vai evoluir isso mais na frente. Eu até queria trazer uma pergunta para vocês. Assim, tem hora que eu percebo, principalmente o Luiz, que cuida muito dessa questão de briga entre franqueado e franqueador, né? Riso também, quando pega para atender clientes, principalmente que estão com dificuldade, estão com problema ali no próprio modelo, na operação. Por que muitos franqueadores enxergam o franqueado, parece que como inimigo? Ao invés de olhar pro cara como, esse cara aqui é minha vida, bicho, porque sem ele a minha rede não vai para frente. Mas eles tratam o franqueado como se fosse um cachorro sem dono, cara. Eu não consigo entender essa relação. Eu te dou uma resposta que parece meio ridícula. Esse livro antigo que eu estou lendo
fala de algumas características para você ser um franqueador. Aí tem várias. Tem uma delas que é muito importante. Você tem que gostar de gente. Tem muito franqueador que não gosta de gente. Muito. Eu acho que tem também a questão cultural. Eu acho que a história de você olhar por aí, que foi aquela coisa que, lá para trás, das histórias erradas do mercado, né? E do Yuri estava falando, né? Sim. Que ele falou que a gente tem muita história errada. É isso. Eu acho que você, na lida com o franqueado, acho que todo mundo começa com os 2 pés atrás. Começa com os 2 pés atrás. O cara é cultural no Brasil, eu acho que a gente fazer... eu quero... Quando você chega para uma pessoa, quero que estruturar o meu contrato. O cara fala, eu quero o melhor contrato que me defenda. O melhor contrato que vai te defender certamente vai ser um contrato que vai ter muita trava e vai travar o negócio. Então, talvez não seja o melhor contrato. O melhor contrato tem que ser uma coisa fluida e que ele permita as caixinhas se juntarem, ao invés de simplesmente ficar, eu estou me garantindo aqui, fechando essa porta, fechando essa porta, fechando essa porta, fechando essa porta. E outro problema, o cara fica sempre dentro do escritório, aquilo que o Rizzo falou. O cara tem que ir visitar, né, que ele já citou algumas vezes essa história do McDonald's. Ray Kroc, ele ia visitar as unidades, porque o cara não vai. Então, tem franquia que, assim, o cara precisa notificar muito. Muito. Tô com um amigo meu brigando com uma franqueadora que ele fica mandando mensagem pro consultor de campo que atende a unidade dele, da franquia, e o cara simplesmente, vou tentar agenda, não consigo agenda. Cara, o cara tá mais de 1 ano com a operação rodando e não foi ninguém, nunca. Aí, cara... Mas, o Luiz, você está me fazendo lembrar, eu ontem entrei numa discussão no LinkedIn e um franqueador, todo feliz, caminhando pelo shopping, dizendo, olha, no nosso negócio você já pode ter uma loja sua em Manaus, outra em Porto Alegre, porque o nosso produto já tem uma aceitação nacional, né? E aí eu escrevi para ele, cuidado, o que tem que ter aceitação nacional é o suporte que você dá para os seus franqueados e não o interesse do consumidor pelo seu produto. Porque essa coisa de dispersão cabe em qualquer local, cuidado, meu amigo. A primeira coisa que você tem que ver, e isso tem a ver com royalties e tudo mais, é a capacidade de você estar presente com o seu franqueado. Isso volta para aquele tema, né? Uma das primeiras coisas que acontece na formação de associações é essa chamada dispersão. E aí o franqueador está em tudo quanto é lugar, né? Ele nunca vendeu franquias, ele foi comprado, saiu pipocando para tudo quanto é lado. Daqui a pouco ele está com uma família já relativamente grande, e o que acontece? Ele não tem mais controle sobre ela, ele perdeu completamente o controle, porque não deu assistência, porque não visitou, porque não estava junto. Geralmente as causas são essas, né? Mas nesse livrinho que eu falei para vocês, que eu comprei na IFA, ele tinha um ensinamento que era valioso, né? Que é assim, não tem jeito, franqueador e franqueado têm um problema único, chama-se comunicação. Não conversam. O conselho e comitês é a melhor maneira de você conversar com seus franqueados. Uma vez eu estava com uma colega sentado na frente do caixa de um estabelecimento e estava meio vazio. Por óbvio, a gente estava a uma distância de não dava 2 metros. Num belo momento, a pessoa no caixa virou e falou, vocês são advogados? Aí respondeu, sim. Aí ele falou, cara, vocês conhecem alguma coisa de franquia? Ui, pra quem foi perguntar? Aí a minha colega que estava na minha frente falou, cara, conversa com ele. E bem disso nasceu uma revolução, dessa pergunta do cara. Por quê? Ele falou, cara, é comum a franqueadora não atender os nossos pedidos de visita, nunca visitar. Começou assim a conversa. Dali uma semana teve uma reunião com acho que 15 franqueados, presencial nessa unidade. E aí montaram a associação. Virou uma bomba, Virou uma bomba. E pior, eu acho que
normalmente, por experiência, muitas vezes que eu vi isso acontecer, quando aparece os franqueados começam a se unir, a postura da franqueadora, cara, 99,999 é defensiva. Então, chega o pleito dos franqueados, a franqueadora adota uma postura defensiva, encosta na parede e sai se defendendo, e às vezes de uma forma agressiva contra aquele grupo que só está pedindo ajuda. Então, assim, aí você imagina o estrago que isso faz numa rede. Porque, né, ela começa a bater nos franqueados que estão pedindo ajuda. O cara não montou uma associação para bater na franqueadora, e sim para pedir ajuda, né? Isso é interessante. Bom, posso dar um recado? Fale, Riso. A gente explorou o tema que o Paulo queria, né? Exatamente. Está muito claro que nós, eu e o Luiz, pelo menos, adoramos conselho e detestamos associação, né? Então, isso aí já ficou... Se bem que o Luiz é advogado, né? Advogado gosta de gente brigando. Mas não, eu não gosto de briga, cara. Eu sou consultivo, eu não gosto de litígio, não. O Luiz é o advogado que prefere paz do que dinheiro, Riso. Deixa eu dar um recado e falar. Hã? Fala, Riso. Tá para nascer assim aí. Tá para nascer. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Quero falar sobre a Zins, tá? O que é a Zins, para quem não conhece? A Zins, ela tá chegando no mercado para acabar com o seu problema que está querendo reformar a sua loja, você que está querendo construir a sua loja, você que está querendo se encaixar nos moldes da franqueadora, comprou uma franquia, está precisando reformar, enfim. A Zins é uma plataforma onde você vai subir o seu projeto lá. A Zins vai orçar com fornecedores locais, então assim, a Zins tem fornecedores homologados no Brasil inteiro para prestar o melhor trabalho para você. Então, seja em Porto Alegre, seja no Acre, seja no Maranhão, a Zins consegue aí reunir os fornecedores que você precisa para poder reformar a sua loja, construir alguma coisa, enfim, da sua unidade franqueadora, e para você, franqueador também, que precisa ali dar um suporte para o franqueado, precisa indicar fornecedores. Tá aí o QR Code, entre em contato com a Zins para você conhecer essa plataforma que é muito legal. E eu tava pensando, né, Luiz? Você já imaginou o que é para uma franqueadora ter que mandar lá no Acre, o que a gente mais fala aqui, né? Porque o cara ele tem operações em São Paulo, mas a primeira que ele vai abrir fora é longe, né? É longe. Não basta ser aqui na esquina. Não, tem que ser longe. Então aí, pô, cara, a franqueadora não conhece fornecedores, por exemplo, de obras. Enfim, isso tá também para você uma tranquilidade de saber que você tá com um parceiro legal e ninguém vai poder passar a mão no seu dinheiro e você ficar a ver navios na sua obra. Você acompanha cronograma, vai conseguir acompanhar exatamente aí para fazer a inauguração. Então entre em contato com a Zins, zins.com.br. Beleza? Riso Luiz, agora vamos passar para uma notícia. A gente sempre traz aqui, né, as notícias que o Riso manda pra gente durante a semana, né? Cuidadosamente selecionada. A gente sempre dá aquela filtrada, a gente lê, discute, né? Apesar que o Riso acha que eu não leio as pautas, mas leio, claro. Eu acho que você não leu, porque o Paulo colocou mais algumas perguntas que você não viu. Isso chama chicotada. O que você colocou aqui a gente já falou. Por isso que eu não falou. Falou assim, do tamanho da rede, vocês falaram sim. Não. Não falou, Luiz? Comentamos por cima. Quando deve ser montado. Hã? Não, quando deve ser montado, com quantas franquias é a hora de você montar. A gente falou só no ano passado. Por isso que eu não abordei, mas você quer aprofundar aqui, vamos lá. Não, eu acho que a gente tinha que responder as questões dele, né? Quer dizer, eu puxo e respondo de uma maneira bem objetiva e bem rápida. Bora lá. Para que serve o conselho? Isso a gente realmente explorou bastante, né? O conselho serve para conversar, né? De uma maneira organizada e estruturada, né? O conselho tem que ter estatutos registrados? Não, eu sempre falei para os meus clientes, quando eu montei conselhos, você faz uma regulamentação básica, bem simples, que provoque a conversa, né? Quando pode ser montado? Qual é o tamanho da rede? Eu acho que aquele momento em que você já não consegue mais conversar individualmente com seus franqueados, vai estar na hora de você montar o conselho. Mas, geralmente, pequenas redes, né, com 5, 6,
já começam montando 5, 6 unidades franqueadas, já podem começar a montar os seus comitês, vamos chamar assim, sentar para conversar, né? A partir daí você vai crescendo a rede, ela vai se estruturando, né? E aí você acaba montando um conselho. Mas eu diria, já monte desde o início, que o princípio é conversar. E aí a última questão dele também, quem monta? O franqueador ou o franqueado? Toda vez que o franqueado toma a iniciativa de montar, já era, vai virar uma associação. Assim, se antecipe. Franqueador, é você que tem que fazer isso. Aí, como o Luiz falou, né, para o seu próprio bem, para poder conversar e deixar os franqueados colocarem problemas. Problemas existem em qualquer situação de uma família, por exemplo. E essa, como montar, né? A associação, se você vai montar tecnicamente, você vai montar uma associação, você tem que olhar para o Código Civil e montá-la. Vai lá no cartório, né? Monta um estatuto, cria uma associação, você precisa fazer uma assembleia, ou seja, existe uma formalidade jurídica determinada. Já um comitê ou um conselho, se você fizer ele de uma forma informal, você simplesmente pode montar um regulamento. Esse regulamento pode ter 1 folha, 10 folhas, 5 folhas. Ele tem que prever uma questão mínima de organização. Porque não adianta também você falar, vamos fazer, e não fica aquela história de vamos tomar um café um dia? Mas entendeu? nunca toma, sim. Exatamente. Perfeito. Então, qual é melhor? Eu vou prever regras mínimas. A gente vai se reunir bimestralmente, a gente vai se reunir trimestralmente. Como que vai ser feita a convocação? Um simples e-mail direcionado aos membros. Quantos membros vai ter o comitê? Vai ser todo mundo? Numa rede de 4, 5 franqueados, é fácil você colocar todo mundo, né? E hoje a internet facilitou. Antigamente você tinha que ir lá, fazer reunião por conference call, era complexo. Hoje você manda um vídeo do Google, do LinkedIn, do Meet, de várias dessas ferramentas que você tem para virtuais, e você faz a reunião online. Pode até gravar para efeitos de registro futuro, mas você tem que pôr regras mínimas para não ter problema. Senão vira um carnaval que não tem regra, né? Então, e aí você mostra um pouco de profissionalismo. Criei regras. Você também, óbvio, que não seja impositivo. Você fala, olha, gente, eu vou circular aí para uma primeira reunião uma sugestão de um regulamento para o nosso comitê. Vai ser um comitê consultivo de tanto, não sei o quê. Tá aqui as regras, não sei o quê. O que vocês acharam? Então você já traz eles para discutir a regra do comitê. Ou seja, de novo, reforçando a questão de comunicação, de diálogo. Cara, isso dá uma transparência, né? Dá um respaldo pro franqueado, né? Isso que eu acho que é o mais legal. Tipo, o franqueado se sente amparado, fala, olha que legal, os caras estão juntando a gente, franqueadora, quer ouvir as nossas dores, quer colocar a gente a par, ou participar, seja do fundo cooperado, enfim, dar sugestões, dar palpites, né? Muito legal isso, né? Eu participei uma vez, aliás, foram 2, teve a mesma coisa numa convenção da IFA, que eu acho que foi em San Diego, na Califórnia, mas eu tinha participado de uma convenção do McDonald's em New Orleans, e tinha como se fosse um debate, né? Não é um embate, é um debate entre o presidente do Conselho Nacional de Franqueados do McDonald's e o presidente do McDonald's. Eles fizeram como se fosse um debate político, né? Eles colocaram os temas e eles simularam essa situação discutindo na frente de todo mundo, de uma plateia, sei lá, devia ter lá pelo menos uns 4, 5 mil pessoas nesse auditório, né? Que era uma maneira de mostrar como a associação, como o conselho, na verdade, funcionava. Bacana. Eu acho que fica aí um caldo de dicas para... E deixa eu só colocar mais uma coisa, Luiz, até nesse ponto que você colocou. Geralmente, você propõe isso para os franqueados de organização e aí começa a acontecer um pouquinho dos primeiros problemas. Quando os franqueados percebem que eles começam a ter uma voz ativa, né? Aí geralmente se propõe uma pequena diretoria, né? O presidente, um secretário, qualquer coisa do tipo assim. E aí fica a primeira grande discussão, né? Os franqueados querem que tenha representação regional. Por quê? Porque tem aquele franqueado seu lá de Manaus e tem o outro lá do Rio Grande do Sul que se sentem excluídos do processo, né? Por causa daquela dispersão que a gente acabou de falar.
Então, geralmente, aí acontecem os primeiros probleminhas, é a forma de organizar esse comitê ou conselho. Mas, devagarzinho, você vai dando chance para todo mundo. E um último ponto que eu quero colocar foi esse que vocês estavam discutindo, da participação. Não é apenas os chamados diretores que vão participar. Todo mundo pode, é aberto, né? Todas as reuniões, todas as conversas. Só a única coisa, quando você tem uma diretoria eleita, né, escolhida pelos próprios franqueados, quando tiver algum assunto que mereça ser votado ou por processo decisório, aí realmente somente os diretores teriam direito a voto. E não se preocupe, franqueador, você vai estar sentado lá e também tem direito a voto. Essa segmentação é importante. Eu acho que tem que ter isso que ele trouxe das distintas localidades. Claro, nós estamos falando de uma rede madura. Espero estar falando de uma rede madura e não de uma franquia que começou a vender e vendeu uma unidade em Porto Alegre, uma unidade em Salvador. Não, porque hoje o que mais tem é a rede não madura com 50 lojas. A cara do riso. Vocês conhecem uma, a gente estava discutindo ainda há pouco. Vamos lá para essa matéria que legal aqui, ó. Essa matéria é do Paulo Gratão. É do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ela traz algo que a gente discute bastante aqui, né, sobre modelos de franquias. Mas a matéria é o seguinte: Usaflex aposta em franquia de outlet, que terá sapatos com desconto de até 70%. Primeira loja já foi inaugurada e a meta é ter outras 20 em até 2 anos. O objetivo é aumentar o faturamento dos franqueados da marca. Faz pouco mais de 10 dias que a marca Usaflex inaugurou um novo modelo de negócio que opera por meio de franquias. A Usaflex já é franquias, não é, Riso? Ela já era franquia, não era? Sim, já era franquia, certo? Tá. Então a primeira loja funciona em São Bernardo do Campo, em um shopping que costuma receber negócios com esse perfil de outlet e tudo mais, né? Deve ser a primeira de muitas. O objetivo é abrir 22 anos e a notícia foi antecipada para Pequenas Empresas e Grandes Negócios, onde o Elbio Armiliato, diretor de franquias da Usaflex, diz que esse modelo de negócio foi desenhado para atender a franqueados que já tenham mais de 3 unidades tradicionais da marca como forma de ampliar os ganhos. Os outlets serão instalados em shopping centers que tenham essa vocação ou ponto de rua que costuma atrair clientes em busca de descontos. Professor Então, Marcos Riso. Eu já vou puxar um ponto. Me desculpe, o Hébio, eu não o conheço, mas uma empresa franqueadora que tem uma diretoria de franquias não entendeu nada de franchising. Porque a empresa toda, se ela é franqueadora, deveria estar voltada para o franchising. É como, uma vez eu falei para o presidente da Kibon, mas você não tem um diretor de picolé aqui, né? Está todo mundo voltado para o sorvete, né? Você tem um diretor de sorvete, um diretor de picolé, né? Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O segundo ponto é dizer o seguinte: olha, de novo, mais um modelo. Eu entendo o negócio de sapato, o negócio de moda, o negócio de roupa, você tem muitas sobras, né? Os produtos são modais, né? Eles têm sobra muito grande. Mas eu vou contar uma historinha que o Luiz vai gostar porque tem a ver com o lugar onde ele mora, né? O Luiz sai aí de Piracicaba e ele, por acaso, resolveu dar uma passadinha por São Paulo e aí ele pega aquela... Castelo Branco. Aquela Castelo. E aí ele passa lá, do lado tem uma enorme fábrica de chocolate, mas ele vai um pouquinho mais para frente e tem um outlet maravilhoso, né? Que tem o nome do meu estado, né? Chamado Santa Catarina. Agora ele duplicou. Tá o dobro. Oi? Duplicaram. Sim, tem um aeroporto na frente também, né? Tem uma série de coisas. Maravilhoso, né? E aí você chega lá, tem cheio de franquias, e tem uma franquia de uma famosa rede de calçados, né? Que casualmente o Ricardo sabe, Sorocaba, não sei o que tal, mas a minha mulher vendeu, né? E aí o franqueado que mora em São Paulo, que tem franquia em Itu e que tem franquia em Sorocaba atualmente, ele passa ali para o outlet para
passa no Santa Catarina para tomar um café. E aí ele entra ali, tem a outlet da mesma marca que ele tem as franquias. E geralmente, eu sei porque eu já falei com ele, né? Tem não o sapato da coleção antiga que sobrou, tem já da coleção nova, com o preço menor do que ele está vendendo lá em Sorocaba e em Itu. E aí? Aí é um problema, né? Porque veja, eu acho que assim, tem uma cortina de fumaça de outlets no Brasil. Tem gente que fala, outlet, a primeira coisa que a pessoa pensa é outlet igual preço mais barato, né? E muitas vezes as pessoas olham, você vai, por exemplo, nesse shopping que ele falou, nem tudo é tão mais barato. Por quê? Porque aí o cara fala, mas o outlet não é só produto que ficou, não foi desovado, ou vou usar para desovar e tem desconto. Não, às vezes o produto ficou lá e é outra coleção e simplesmente deslocou a nova coleção para lá. Agora, usar o mesmo produto em 2 modelos de negócio distintos, com preços diferentes, eu já dei um exemplo aqui. De um franqueado que casualmente, por acaso, foi esse mesmo franqueado que estava no caixa e me perguntou. Ele tinha a unidade franqueada dele, do lado tinha um Pão de Açúcar, que vendia produto exclusivo da franquia no Pão de Açúcar. E pior, o Pão de Açúcar vendia mais barato do que ele franqueado comprava da franqueadora. Então, vamos imaginar, o produto é 20 no Pão de Açúcar, ele, para comprar da franqueadora, comprava por 22. E era obrigado, porque tinha tabela de preço, a vender 30. Ou seja, a franqueadora complicava a própria reposição de estoque do franqueado e punha para os outros concorrentes mais barato. Aí não é um pouco do brasileiro, cara. O brasileiro, ele é um povo complicado, porque você vê nos Estados Unidos, o outlet é outlet, cara. Você vai no outlet, você não vai achar coleção nova no outlet dos Estados Unidos. Tenho aquela marca de parques de diversão. Vai. Acho assim. Não, você até acha coisa, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aquela marca de parques de diversão famosa, que tem filmes também. Você vai nos parques deles, eles têm os produtos X. Você vai nos outlets ali, no Sawgrass, aqueles lá ali, você vai achar produtos de coleções anteriores. Exato. Então você não vai achar, por exemplo, um adesivo 2024. Do Castelo com 2024. Você vai achar 2023. Você vai achar 2023, 2022, 2021. Mas você não vai achar 2024, né? Então, esse seria o modelo de você levar para um outlet. Ou não precisa necessariamente ter o desconto. É que as pessoas mentalizam isso. Eu vou ali porque vai ter preços mais baratos. E não é. Você vai nesse Catarina, não é efetivamente tudo mais barato. Mas você alocaria ali coleções anteriores. Por quê? Porque, um passo para trás, muitas dessas franquias de produto, que o Riso bate muito, elas impõem para o franqueado comprar uma grade da coleção. Sim. Então, legal, você é uma marca de sapato, você é uma loja de roupa, então eu falo, olha, essa coleção nova, para a próxima estação, você tem que comprar essa grade. E o cara compra. E aí entram também muitos já os atritos com franqueadores, porque o cara é obrigado a comprar uma grade, e que não é uma coisa planificada no Brasil. O Brasil tem milhões de países dentro do mesmo país. Sim. Então tem determinada grade que vai sair bem no Nordeste daquela marca e no Sul não vai sair. E claro. Vice-versa. Perfeito. Por quê? Porque você teria que, eventualmente, até climatizar essa grade. Mas aí vamos imaginar que você ficou com aquele estoque parado. Um monte de produto parado de tamanhos diferentes, por exemplo, né? Ou determinados modelos não saíram. Aí, isso sim, você descarrega, porque sempre dá atrito, porque o franqueado não pode descartar esse produto de qualquer forma. Como geralmente tem tabela, o franqueado não pode fazer promoção para queimar estoque. Ou seja, ele fica com uma bomba ali na mão, que está dentro do estoque dele, que não pode fazer nada e vai acumulando. Dinheiro parado, né? É dinheiro então, parado. Assim, este modelo diferente, no final da matéria, você falou aqui de os outlets, para aumentar o ganho dos franqueados que já tenham 3 unidades ou mais. Então, mas eu não sei se é tirar ganho ou desovar mas eu ia trazer esse ponto para vocês, porque assim, a ideia não é ruim, desde que ela realmente funcione Ricardo, e faça o que está propondo. A ideia é péssima, Ricardo.
a sinceridade Por quê? acima de tudo. Por que, Riso? Explique então. Me convença, Riso, me convença. Por quê, Ricardo? Ricardo, você tem 3 lojas e montou um outlet. O Luiz tem 3 lojas e montou um outlet. Eu tenho 3 lojas e montou um outlet. Você acha que a gente não vai estar competindo entre nós? Eu acho que, de novo, para mim, isso é mais claro. Na matéria ele está dizendo que você vai poder... Não, que você tem que montar essas lojas em ambientes que proporcionam esse outlet. tipo. Então você Sim. não vai montar um outlet no JK. Sei. Não, Riso. Não, ele está falando na matéria que não. Eu estou afirmando para você, eu estou afirmando, vamos aqui, logo vai ter no Santa Catarina, vai ter no outro lá, aquele outro que também é do pessoal lá das terras de Tu, ali não é na Anhanguera, é na Bandeirantes. Me ajuda aí, Luiz. Na Bandeirantes. Ah, ali no outlet, ali perto do Serra Azul. Tá. Vamos lá. No Serra Azul. Mas lá é outlet. Lá é um outlet. Outlet serve para montar outlet. Então, mas eu fico... É o mesmo exemplo que o Luiz deu do Sol Gras. Você vai lá ver, tá cheio de lojinha pequenininha com os produtos do momento. Mas eu fico me preocupando que, de novo, isso me chamou a atenção nessa notícia, de que a intenção é, para pegar para esses caras que têm mais de 3 unidades, é aumentar o faturamento dele. Assim, sendo bem sincero, olhando pelo lado do franqueado. Se eu sou um franqueado... Desculpe, Luiz. Fala. Não, Luiz, de sapato eu manjo. Não é para aumentar o faturamento dele. É para ele desovar e comprar mais. Para comprar mais. Era o que eu ia dizer. Por quê? Porque senão ele não compra a coleção nova porque ele ainda não vendeu toda a velha. Era o que eu ia dizer. Eu só estava construindo a ideia, porque você está forçando isso, mas eu acho que eu vejo um problema número 1 já, o de saída, que é o que está por trás do discurso. Olha, você tem 3 unidades, agora você vai montar mais uma unidade, ou seja, você vai ter mais custo de uma nova unidade franqueada. Ao invés de eu pensar em formas de desovar esse estoque de uma forma... que ele já usa a estrutura que ele tem. Agora eu tô entendendo. Era aí que eu queria chegar. Eu preciso fazer que as minhas 3 lojas vendam mais e não abrir uma outra para vender. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vejo já conhecendo o padrão de reclamação de franqueado, eu fico imaginando o franqueado recebendo essa notícia. Eu falo, legal, você não me ajuda a desovar o estoque que eu já tenho, e aí você quer me oferecer um modelo de negócio para desovar esse estoque que eu já tenho, mas que vai me custar abrir mais uma unidade. Porque, queira ou não, você vai ter que chamar as INS para fazer. Exato. Vai ter que contratar a obra, vai ter que reformar, vai ter que contratar gente. Entendeu? Mas olha só, eu agora vou dar o pulo do gato nesse negócio. Lembra que eu critiquei alguém que é diretor de franquias? Imagina a cena de um franqueado dessa franquia, porque são todas iguais, eu não estou falando dela, exatamente todas iguais. O franqueado comparece no lançamento da coleção, ele é abordado não pelo pessoal da franqueadora, geralmente pelos representantes comerciais, que ficam desesperados em tirar o pedido, e os representantes comerciais são comissionados. Eles ganham pelo volume de sapato que eles conseguiram empurrar no franqueado. Eu vivi esses 10 anos com combustível. Não é diferente. As coisas não evoluem, eu não consigo entender isso. Aí o que acontece? O franqueado fica enamorado pela nova coleção, ele acha lindo e maravilhoso, aí fala, você tem que ter a grade completa, você precisa comprar todos os números, né? Você precisa ter não sei o quê, precisa ter mais não sei o quê. Aí daqui a pouco ele está com a loja cheia e casualmente não vendeu. E aí o que acontece? Monta o outro nosso modelo, a Outlet. Foi essa a sensação que eu tive quando eu li. Não, é que eu sou muito bobo, cara. Eu acho que todo mundo é bonzinho, entendeu? Não é não. É porque você fica envolvido na coleção. Roupa é assim também. Exato. Né? Eles transformaram convenção de franqueados em lançamento de coleção. É luz, é som, é comida,
mulheres lindas desfilando, sapatos, no caso dessa outra franquia que eu falei, eram pés maravilhosos, né? Não eram só mulheres lindas, tinha que ter pés maravilhosos para andar na passarela. Assim, você vai criando um clima no franqueado e tem um representante comercial que fica ali para tirar o pedidinho. Assim, uma franqueadora não tem que ter representante comercial. Uma empresa franqueadora tem que colocar os seus franqueados em relacionamento para compras cooperadas com os seus fornecedores, porque ela não fabrica. Mas nós continuamos nesse processo. Por isso que tem que se criar um modelo tal, um modelo X, modelo Y, porque o negócio é tentar desovar aquilo que o franqueado comprou em excesso. Capixa? Capite? Posso falar das Zins agora? Manda. Vamos falar das Zins? Vamos embora. Riso, você que é um cara aí que navega no mundo do franchise há muito tempo, eu acho que essa ideia é sensacional do nosso amigo Lucas, que traz uma facilidade para você que vai reformar a sua loja. Você que está comprando a sua franquia, ou você que está precisando se adequar aos novos formatos ali da franqueadora, da identidade visual, da fachada, enfim. Qualquer lugar do Brasil, você vai precisar fazer uma obra, você tem a Zins, que vai prestar um apoio muito interessante para você em escolher ou te ajudar a escolher um fornecedor de confiança para sua obra. Então você pode acessar esse QR Code que está na tela, vai falar com o pessoal lá do comercial, manda um WhatsApp ou acesse também zins.com.br. Você vai subir na plataforma o seu projeto, a Zins vai ajudar a orçar isso para você. E sabe o que é bacana, Luiz? Eles têm um cálculo aí do metro quadrado, cara, do Brasil todo. Então, vou fazer uma loja no Paraná, 1 metro quadrado é X, vou fazer uma loja no Amapá é Y. Então, isso é interessante, né? Porque eles estão na ponta, né? Eles vão atrás do fornecedor. Não é você que está procurando no Google. É isso. E você não corre o risco porque você tem uma plataforma, tem fornecedores que tem contrato com a plataforma, fornecedores ponta, gente boa, você não vai tomar balão de nenhum fornecedor. Então, entre em contato com a Zins, e você, franqueador, que ainda não entrou em contato com a Zins, vale muito a pena você bater esse papo com a Zins para poder indicar para os seus franqueados com quem que ele vai orçar, com quem que ele vai cotar a sua reforma da loja. Maravilha? Acesse aí zins.com.br. Luiz e Riso, temos considerações? Eu acho que essa segunda matéria a gente vai deixar para o próximo programa, certo? Sim. Que aí é tema para 10 programas. Essa aqui acho que é o tema para um programa inteiro, né? Falar de royalties. Nossa senhora. Esse dá pano para essa franqueado vai querer ouvir, franqueador vai querer ouvir, cara. Ou não. Ou se prepare para os processos. Ainda bem que temos um advogado aqui. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu, galera. Tchau, gente.